Você pode estar servindo a Deus da maneira errada e nem percebe. O apóstolo Paulo falou sobre um zelo sem entendimento, um fervor cego que pode levar à perdição em vez da salvação. Antes que seja tarde demais, descubra: o seu zelo vem de Deus ou está te afastando dele? Paz e graça a todos vocês, queridos irmãos e irmãs. É uma alegria imensa estarmos juntos para mais uma reflexão da palavra do nosso Deus. E hoje eu quero te fazer uma pergunta séria. Será que o nosso zelo por Deus está nos aproximando dele ou nos afastando? Bom, nós vivemos em tempos onde muitos demonstram fervor, dedicação e até mesmo paixão pelas coisas do Senhor. Mas o apóstolo Paulo, ele nos faz um alerta poderoso. É sim possível ter zelo, mas sem entendimento. Isso significa que podemos estar dando estudos bíblicos, pregando, debatendo e nos esforçando e ainda assim errando o alvo. Queridos, o que será que a Bíblia realmente nos ensina sobre esse tema? Bom, vamos juntos mergulhar nessa mensagem transformadora, a qual pode mudar a forma como vivemos a nossa fé. Então, acompanhe comigo a leitura de Romanos 10, versículo 2. Porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Amigos, o inimigo não teme um cristianismo de aparências. Ele não está preocupado com aqueles que falam muito e que fazem pouco, mas ele treme quando um servo de Deus age com um zelo verdadeiro, com humildade, oração e com amor pelas almas. Veja, Paulo diz que os judeus tinham zelo por Deus, mas sem entendimento. O povo hebreu, ele achava que estava servindo ao Senhor, mas eles rejeitaram o próprio Cristo. Eles estavam cheios de religião, mas eles estavam vazios de espírito. E quantos de hoje estão da mesma forma? Quantos vivem discutindo doutrina e pondo regras, criticando os irmãos, mas não vivem o verdadeiro evangelho? Quantos hoje têm zelo pela tradição, mas desprezam a verdadeira santidade? Quantos pregam sobre Deus, mas não o conhecem de verdade? Há um zelo ruidoso, sem finalidade ou desígnio, o qual não é segundo o entendimento, é cego em suas manifestações e destrutivo nos resultados. Isto não é zelo cristão. Irmãos, hoje muitos estão destruindo em vez de edificar. Muitos estão afastando as almas em vez de atraí-las para Cristo. E esse zelo cego dessas pessoas é um instrumento do diabo para enganar os próprios cristãos. O verdadeiro zelo, meus queridos, não é barulho, mas é ação. O verdadeiro zelo não é manifestado apenas em palavras, mas ele se manifesta principalmente em oração fervorosa, em testemunho vivo e em humildade. O zelo cristão envolve toda a vida da pessoa e também se reflete na vida familiar, no trato com os outros e, de maneira especial, no amor pelos perdidos. O zelo cristão não se esgota em palavras, mas sentirá e agirá com vigor e eficiência. Não agirá para se mostrar. A humildade caracterizará todo esforço e manifestar-se-á em toda a obra. Amigos, as perguntas que sempre devemos fazer são: nosso zelo nos torna mais humildes ou mais orgulhosos? Nos faz orar mais ou discutir mais? Nos torna mais mansos ou mais críticos? Veja, se não estamos crescendo em amor e santidade, então nosso zelo é inútil. O verdadeiro zelo obrigatoriamente tem que nos levar a amar a alma dos perdidos. Não é apenas falar que nos importamos com os outros, mas o zelo verdadeiro nos leva a agir de fato por eles.
Em Testemunhos Seletos, volume 1, página 236, está escrito o seguinte: ó, quão poucos sentem o valor das almas, quão poucos estão dispostos a se sacrificar para levar almas ao conhecimento de Cristo. Bom, é fácil falar que amamos os pecadores, mas quantos de nós saímos para buscá-los? Quantos sacrificam o seu tempo para ajudar alguém a encontrar a Cristo? Lembre-se, o verdadeiro zelo se manifesta em atos e não apenas em discursos. Veja, hoje muitos de nós estamos preocupados com os nossos próprios interesses, mas um verdadeiro servo de Deus, ele sempre coloca a salvação das almas com prioridade, porque nada nessa terra tem maior valor que isso. A vida eterna deveria absorver o mais profundo interesse de todo cristão. Ser cooperador de Cristo e dos anjos celestiais no grande plano da salvação. Que obra pode comparar-se a esta? Queridos, se Cristo morreu pelas almas, como podemos ser indiferentes a isso? Como podemos perder tempo com discussões inúteis, enquanto pessoas ao nosso redor estão se perdendo? Jesus diz: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido. Lucas 19, versículo 10. E, se nós somos seus seguidores, também devemos ter esse mesmo propósito. Nosso foco não pode estar apenas dentro da igreja, embora, é claro, devemos sim nos importar com os que estão dentro. Mas também devemos nos focar nos que estão fora da igreja, porque ali é onde as almas estão clamando por salvação. Meus irmãos, essa mensagem ela serve como um teste para cada um de nós. Onde está o nosso coração? Estamos preocupados com o céu e com aqueles que vão subir para lá por causa dos nossos esforços em conjunto com o Espírito Santo? Ou estamos preocupados com esse mundo? Em um grande conflito, na página 156, nos é feita uma pergunta séria. Estavam suas afeições postas neste mundo ou em Cristo e no céu? Bom, nossa vida reflete essa resposta. Se vivemos apenas para o conforto, para o prazer, para os bens materiais, então estamos longe de Deus. Mas, se dedicamos a nossa vida à obra dele, então estamos no caminho certo. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas nos serão acrescentadas. Se Deus não for a nossa prioridade, nossa religião será vazia. Se não estivermos dispostos a sacrificar nossa vida pelo Evangelho, nosso zelo será inútil. Queridos, essa é uma mensagem de despertamento. Deus nos chama a abandonar um cristianismo superficial e assumir um compromisso real com Ele. A igreja precisa se levantar agora. Nós precisamos de oração, de santidade e de amor pelos perdidos. Nós precisamos parar de perder tempo com vaidades para então nos lançar com fervor na obra do Senhor. Todos devem agora trabalhar por si mesmos e, quando tiverem Jesus no coração, confessá-lo-ão a outros. Bom, o tempo está acabando, Jesus está voltando e a Bíblia nos adverte. O tempo se cumpriu e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Marcos 1, versículo 15. Deus nos chama ao arrependimento. Ele nos chama para um zelo verdadeiro, o qual transforma a nossa vida e também alcança os perdidos. Meus irmãos, o tempo de brincar de religião acabou. Deus quer servos comprometidos, apaixonados pelas almas e também cheios do Espírito Santo. E se nós temos vivido um evangelho frio, hoje é o dia de nos arrependermos. Se nossa fé tem sido apenas teoria, hoje é o dia de buscarmos um encontro real com Deus. Que cada um de nós saia desse vídeo com um novo compromisso.
de viver um zelo verdadeiro de buscar a Deus com todo o coração e trabalhar com fervor pela salvação das almas. Amém? Então, que o Senhor nos desperte antes que seja tarde demais. E por fim, um grande abraço a todos e até a próxima.